Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Gisele. Chegamos no último dia da semana e no episódio de hoje abrimos com um giro jurídico. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Polícia Federal, TST e STJ em temas que passam por punição escolar, Operação Compliance Zero, comentário discriminatório em rede social e limites dos embargos de divergência. Também vamos ao Supremo, onde um recurso pode anular a absolvição no caso Mariana Ferrer e reabre a discussão sobre o tratamento dado a vítimas de crimes sexuais em audiências. E na coluna LL Insights, o caso Oliver Tree puxa uma análise sobre testamentos no Brasil e nos Estados Unidos, liberdade testamentária e proteção dos herdeiros necessários. Então, bora pro episódio de hoje. Pegue um café, coloque um fone e vamos entender como essas decisões estão movimentando o direito no Brasil e no mundo. Mas antes, vamos com os nossos patrocinadores. E Vitor, tem uma coisa que quase ninguém fala no universo dos concursos. Todo mundo ensina como estudar, mas pouca gente ajuda a decidir qual concurso realmente merece anos de dedicação. É verdade, né, Gisele? E quem está ouvindo a gente sabe. E escolher o edital errado pode custar muito mais do que uma reprovação. Pode custar tempo, energia e oportunidades. Foi pensando nisso que nasceu a Lolere Concursos, uma newsletter gratuita que chega toda quarta-feira às 8 da manhã, trazendo análise de editais, cenário dos concursos jurídicos, concorrência, perspectivas de carreira e informações que ajudam a tomar decisões mais estratégicas. E não é nada de motivação vazia não, viu, pessoal? Nada de promessas milagrosas, apenas informação útil para quem concilia trabalho, estudo e o desafio de construir uma aprovação. O link vai estar aqui na descrição, dá um confere. E vamos agora com o giro jurídico. A 7ª Turma Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve, por unanimidade, a condenação de uma escola ao pagamento de R$ 2.500 por danos morais a uma aluna menor de idade, punida após fazer uma crítica em rede social sem identificar expressamente a instituição. A estudante recebeu advertência e depois foi impedida de subir ao palco para receber uma honra ao mérito, já conquistada no trimestre anterior. Para o colegiado, a conduta que justificaria a punição não foi demonstrada, já que a aluna não usava uniforme nem citava a escola no vídeo, e o impedimento configurou dupla punição pelo mesmo fato. O acórdão também considerou que a instituição conhecia os diagnósticos de TDAH e TPAC da aluna e violou o dever de proteção e integridade psicológica da menor, além de direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A Polícia Federal investiga se o senador Jacques Wagner recebeu 3,5 milhões de reais, um apartamento de luxo em Salvador e outras vantagens indevidas em troca de atuação política no Congresso em favor de interesses ligados ao Banco Master. As informações constam em decisão do ministro André Mendonça, do STF, que autorizou a 9ª fase da Operação Compliance Zero. A apuração menciona a chamada Emenda Master, mudanças no crédito consignado e a possível aquisição do Banco Master pelo BRB. Nesta fase, a PF cumpriu 18 mandados de busca e apreensão, inclusive em endereço de Wagner em Salvador. Todos os investigados negam irregularidades. A 2ª turma do TST absolveu a Seara Alimentos de pagar R$100 mil de indenização a um veterinário demitido após fazer um comentário considerado racista em rede social contra um participante do Big Brother Brasil 21. As instâncias anteriores haviam condenado a empresa por entender que a nota pública sobre a dispensa expôs o trabalhador, mas a relatora, ministra Liana Scheibe, concluiu que o dano alegado decorreu da própria postagem do empregado e não da conduta da empregadora. Para a ministra, não há espaço para relativizar condutas discriminatórias sobre o argumento de livre manifestação, e a postura da empresa ao divulgar nota sem citar o nome do trabalhador não foi vexatória nem ilícita. A decisão foi unânime. A Corte Especial do STJ decidiu por maioria que embargos de divergência não podem ser usados para rediscutir a modulação de efeitos fixada em recurso repetitivo. Com isso, negou o pedido da Fazenda Nacional para afastar a modulação do tema 1079 sobre contribuições ao Sistema S e o limite de 20 salários mínimos. A relatora, ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou que a modulação cabe ao órgão responsável pela formação do precedente e depende das circunstâncias concretas do caso, como previsibilidade e estabilidade dos julgamentos e impactos sociais e econômicos. E agora, no destaque do dia, o Supremo Tribunal Federal começou
a julgar nesta quarta-feira, dia 17, o pedido de anulação do processo que absolveu o empresário André de Camargo Aranha da acusação de estupro contra a influenciadora digital Mariana Ferrer. O caso se refere a fatos que teriam ocorrido em 2018 na boate Café de la Musique, em Florianópolis. O recurso foi apresentado pela defesa de Mariana, que sustenta que as humilhações sofridas por ela durante a audiência de instrução devem levar à anulação da absolvição. Naquele processo, Mariana foi ouvida na condição de vítima e passou por situações de constrangimento provocadas pelo advogado do acusado, sem que as falas fossem repelidas pelo juiz do caso. Durante a audiência, que viralizou nas redes sociais, ela foi questionada sobre suas vestimentas e sua vida sexual. Para a defesa de Mariana, houve tratamento indigno e uma tentativa de desqualificar a vítima. O advogado Júlio César Ferreira da Fonseca afirmou, durante a sustentação, que as cenas da audiência foram estarrecedoras e que o defensor do acusado atuou com o propósito de desqualificá-la, inclusive exibindo fotos pessoais e profissionais da influenciadora. Já a defesa de André de Camargo Aranha pediu a manutenção da absolvição. A advogada Dora Cavalcante afirmou que seria impossível superar os fundamentos da decisão de primeiro grau, que contou com pedido de absolvição apresentado pelo Ministério Público diante do conjunto de provas produzido na investigação e na instrução processual. A sessão desta quarta foi dedicada às sustentações das partes. O julgamento será retomado nesta quinta-feira, dia 18, com o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, e dos demais ministros. O caso também teve reflexos legislativos e jurisprudenciais. Depois do episódio, foi publicada em novembro de 2021 a Lei 14.245, conhecida como Lei Mariana Ferrer, que prevê punição para atos contra a dignidade de vítimas de violência sexual e testemunhas durante interrogatórios. Em 2024, o STF também fixou a proibição de desqualificação de vítimas de crimes sexuais em audiências judiciais e interrogatórios policiais. E vamos agora com a coluna da LL Insights, o espaço de análises do portal Lolere. E a de hoje é assinada por Julie Delinsky, advogada, professora e mentora com larga atuação em tributário. O tema é a diferença entre Brasil e Estados Unidos quando o assunto é liberdade testamentária. Até onde uma pessoa pode decidir livremente o destino do próprio patrimônio depois da morte. O caso envolvendo o músico Oliver Tree reacendeu essa discussão. Segundo divulgado pela imprensa, ele teria manifestado em testamento a intenção de não deixar sua fortuna para familiares, destinando o patrimônio a outras finalidades. A situação chamou a atenção porque essa escolha, possível em diversos estados norte-americanos, encontraria limitações importantes no Brasil. Nos Estados Unidos, pela tradição do sistema de common law, prevalece em regra uma ampla liberdade testamentária. O titular do patrimônio pode escolher quem será beneficiado por sua herança, incluindo terceiros, amigos, instituições filantrópicas e, em alguns casos, até mecanismos patrimoniais voltados ao cuidado de animais de estimação. Ainda assim, as regras variam de estado para estado e algumas legislações protegem determinados familiares, especialmente descendentes menores ou incapazes. No Brasil, a lógica é diferente. O Código Civil protege os chamados herdeiros necessários, descendentes, ascendentes e cônjuges sobreviventes. Pelo artigo 1846, metade dos bens da herança pertence de pleno direito a esses herdeiros. Essa parcela é conhecida como legítima. Na prática, existindo herdeiros necessários, apenas 50% do patrimônio pode ser livremente destinado pelo testador. Os outros 50% devem ser reservados aos herdeiros protegidos pela lei. Essa limitação não é nova. Desde o Código Civil de 1916, o debate gira em torno de duas visões. De um lado, quem defende maior liberdade para que cada pessoa decida o destino do patrimônio que construiu. De outro, quem sustenta a importância da legítima como proteção familiar e instrumento de igualdade entre os herdeiros. Um dos fundamentos para manter essa reserva é impedir que determinados descendentes sejam excluídos por conflitos familiares, discriminações ou preferências pessoais do falecido. A discussão também alcança o cônjuge sobrevivente, hoje considerado herdeiro necessário, mas cuja permanência nesse rol é debatida no projeto de lei número 4 de 2025, que propõe a reforma do Código Civil. O caso mostra que
que sucessão patrimonial envolve mais do que a simples transmissão de bens. É uma escolha entre dois valores centrais: a liberdade individual de disposição do patrimônio e a proteção da família, com preservação da igualdade entre herdeiros. E esse trecho é um pequeno resumo do texto publicado lá no LL Insights. Se você quer conferir ele na íntegra, é só clicar aqui na descrição. E lembrando que você também pode escrever para LL Insights. Basta você ser um advogado que tem uma leitura própria sobre o que está acontecendo no direito. Aí é só enviar sua análise ou tese pelo link na descrição. Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio, mas antes de irmos para os comentários, nós temos alguns dias importantes esse final de semana, não é, Gisele? Isso mesmo, Vitor. Dia 20, amanhã, é dia do advogado trabalhista. E no domingo, dia 21, acontece a segunda fase da OAB 46. Então, boa sorte a todos que vão participar e quem for um advogado trabalhista que escuta a gente, comenta aqui no episódio de hoje. E olha só, Gisele, o primeiro comentário que eu abri aqui no episódio de ontem já é uma denúncia contra você. Porque é o seguinte, a pessoa fala, a Agatha aqui falou que escutou o podcast, ganhou o sorteio numa pós-graduação da Caneca e até hoje não entraram em contato com ela. Olha que absurdo, Vitor me acusando. Agatha, deixa o seu arroba nos comentários que eu vou entrar em contato com você ainda hoje pra gente fazer esse envio da caneca e do café, tá bom? No mais, a gente teve a Bela e a Nath aqui que falaram que escutam o podcast durante a academia, Gisele. Onde você escuta o podcast, Gisele? Olha, Vitor, eu escuto sempre tomando café da manhã, pra já começar o dia com um check nele. No mais, eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada, também o Lucas, o Gabriel, a Brenda e o Diogo Lemos. Muito obrigado a todos. Se você ainda não segue o podcast, aproveita para seguir no seu agregador de podcast favorito, avaliar o programa com 5 estrelas e compartilhar esse episódio. Não esquece de se inscrever na nossa newsletter e acompanhar mais notícias por lá também. O link tá na descrição do episódio. Por hoje era isso, muito obrigado a você que escutou a gente durante essa semana e nos vemos na segunda-feira. Até lá. Bom final de semana pra vocês. Até segunda.